O especial sobre Customer Experience do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento ao cliente e experiência do cliente. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série sobre Customer Experience, sobre experiência do cliente. E, como vocês já sabem, toda vez eu falo a mesma coisa. Eu queria pedir, antes de mais nada, para vocês não esquecerem de se inscrever nos nossos canais. Então, a gente está em todas as mídias sociais como XPXTBR, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Deixa seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com o seu grupo aí de WhatsApp, dos seus amigos, do pessoal da empresa, da família, porque o objetivo desse nosso projeto é levar conhecimento para o máximo de pessoas que nós pudermos. Então, por favor, ajuda a gente. Você está curtindo, obviamente, você está gostando do conteúdo que a gente entrega aqui. Ajuda a gente a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. Hoje eu estou recebendo 3 pessoas aqui para esse episódio sobre Customer Experience, que eu tenho a impressão que vai ser muito bacana, porque são 3 feras que estão aqui comigo. Então, primeiro, eu quero apresentar o Júlio Serazzi. O Júlio é diretor de vendas na Gênesis, responsável pela área de clientes em desenvolvimento. Então, Julião, obrigado por você ter vindo aqui. Aceito esse convite, me ajudar aqui nessa condução. Imagina, Rod, obrigado. É um prazer estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre CX com vocês. Vai ser um prazer estar aqui, falar um pouquinho e prometo atrapalhar pouco a conversa aqui hoje. Atrapalha quando você quiser. Aliás, não atrapalha, né? Porque o objetivo aqui é justamente a gente bater papo e levar conhecimento. Bom, quero apresentar aqui um dos nossos convidados de hoje, nosso cliente, amigo, que topa os nossos convites sempre, que é o Caio Poli. O Caio é Head Global de Customer Experience na 99 Didi. Caio, mais uma vez, super obrigado por você estar aqui, cedendo o seu tempo para compartilhar o seu conhecimento. Obrigado pelo convite. Honestamente, é a primeira vez acho que eu faço um podcast, então se eu também não encaixar direito, vocês me falam. Você está acostumado, vamos lá. E muito legal de compartilhar com mais gente. Acho que as coisas que a gente vai aprendendo, errando e tudo mais, né? Então, obrigado de novo. Aí espero também conseguir ajudar com alguma informação. Excelente. Bom, o nosso próximo convidado é um novo amigo, é o Rogério Carpe. O Rogério é Head de Business B2C no BTG Pactual. Rogério, obrigado por você ter vindo. Um prazer te conhecer, um prazer te receber aqui. E vamos lá, vamos para esse papo. Isso aí, muito obrigado pelo convite, primeiramente. E esse é um podcast engraçado, também nunca tinha feito. Semana passada, retrasada, eu fiz um e agora eu tô fazendo outro. Então, assim, agora eu tô tomando aqui uma... Abriu a porteira. Abriu a porteira, agora vamos embora, né? Próximo eu já tô, quem quiser me chamar, eu tô disponível. Boa expectativa, já sabe não, que ele sabe o que fazer. Uma vez só. Dois novatos e 2 experientes aqui, então, Caio. Bom, eu também tô começando, vamos lá. Bom, antes da gente começar a falar exatamente do Customer Experience, né, que é esse assunto que eu particularmente sou super apaixonado já há muitos anos, eu costumo dizer desde que a gente chamava CX de CRM, né, lá nos anos 2010, 2011. Eu queria pedir, Caio, conta um pouquinho, rapidamente, a sua trajetória profissional. Você é um cara jovem, como é que você chega à Head de Customer Experience de uma multinacional chinesa desse tamanho? Como é que é a tua trajetória? Cara, assim, primeiro que de CX, eu acho que eu ouvi falar isso faz uns 5 anos. Uhum. Então, para mim foi um negócio que, meio amor à primeira vista, mas é um negócio muito novo, assim, né? E acho que muito do que eu tenho aprendido e construído vai muito de, acho que trabalho, né? Construção, erro, tentativa. De carreira, sou de São Paulo, né? Sou engenheiro. Comecei em consultoria, como todo mundo da minha turma de engenharia, né? Consultoria, banco de investimento, eram as 2 opções de carreira. Aí fui pra consultoria, fiquei um ano lá. Aí eu falei, não, preciso ir para um negócio que está mais conectado com tecnologia. Aí comecei a trilhar minha carreira no mundo de startup, né? Comecei no Veduca, que era uma de tecnologia em educação, que também conecta muito com o propósito do podcast, porque eu sempre adorei compartilhar conhecimento. Legal. E o Veduca era como a gente levava a educação de qualidade para muita gente. Depois fui para o Nubank, onde eu comecei a aprender sobre Customer Experience. Fiquei lá por uns 2 anos. E aí faz uns 5 anos mais ou menos que eu fui para 99.
E aí sempre liderando o time de CX. E aí com a expansão global, né? E com a compra da Didi, que é o grupo chinês, a gente começou a expandir e hoje eu cuido dos mercados internacionais. Bacana. Você viaja o mundo inteiro, né? Ah, viajo um pouco. Agora, Outro dia você estava no Egito, não estava? tem um pouco disso. O que aconteceu é que quando aconteceu isso foi no começo da pandemia, né? Uhum. Então eu tinha segurado um pouco a viagem. Agora esse ano já começou a viajar bombar. bastante. Depois eu quero te perguntar um pouco como é trabalhar numa empresa multinacional chinesa, viajando com várias culturas. Boa. Legal. Rogério, e você, cara? Você também é um cara jovem. Como é que você chega nesse cargo dentro de um mercado tão competitivo, que é o mercado financeiro, e de uma instituição super moderna, que é o BTG? Sim. Bem, primeiro, obrigado pelo jovem, que não sou tão jovem assim mais, né? Mas parece, cara. Tô tentando. Mas o que acontece? A minha carreira ela não é tão trivial assim, a história dela, mas vou resumir aqui rapidamente. Eu comecei trabalhando no mercado financeiro em mesa de operações. Então, assim, era uma outra pegada, isso meados de 2004, 2005, né? Era um outro mundo ainda. Isso na Ágora Corretora, quando era uma corretora independente ainda, lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, formado em administração. E fiz uma jornada de uns 5 anos na Ágora, onde eu virei o gerente da mesa de operações lá, ainda na própria Ágora. Nisso ela foi vendida para o Bradesco, né? A Ágora Corretora, ela começou a fazer parte do grupo Bradesco. E eu recebi uma proposta, meio que muito próximo nesse momento, aí, de ir para a XP Investimentos, que estava começando. Isso em meados de final de 2009, início de 2010 aproximadamente. E fui para a XP, onde também fiz uma carreira bacana, comecei em mesa de operações, depois fui responsável também pela mesa, fui para lá para ser responsável pela mesa de operações. E depois de um tempo, a minha carreira deu uma guinada, né? Eu fui convidado na época pelo CEO da XP para ir conduzir uma outra coisa, que era para ir para a área de marketing, né? Cuidar de produtos digitais e aquisição de clientes online. Era um negócio que não se falava ainda nem de produtos digitais, né? Falava assim, vai para a área de marketing, porque a gente precisa, se digitalizar, e a gente precisa de alguém lá que entenda do que o cliente precisa para você. E acho que você podia fazer isso. Fiquei um final de semana sem dormir, porque não tinha a menor ideia de como fazer isso. Mas desafio dado é desafio aceito, né? Acho que essa é uma coisa que eu aprendi na vida. Aí na segunda-feira eu falei, fechado, vamos fazer. E aí me rodeei de pessoas que entendiam do assunto, isso em 2011, então falando, ninguém se falava de digital ainda, era uma coisa ainda muito incipiente. E na época era o BlackBerry, né? Acho que é uma boa... Só para saber o quão antigo era o negócio. Assim, parece que foi ontem, 2011, né? Não tinha nem iPhone. Pode falar marca? Eu não sei, mas tô falando. Pode, cara. Era BlackBerry na época, era o que tinha. E aí começou a ter iPhone, smartphone, apps, o negócio começou aí e foi tudo meio que junto, né? Então a minha carreira ela é um mix de mesa de operações, área comerciais, marketing, produtos. E ao longo do tempo eu fui acumulando funções e a área também de atendimento ao cliente, CX, também foi como o próprio Caio falou, né? CX é um conceito novo, né? Começou com atendimento a cliente, o negócio foi evoluindo, foi ganhando mais escopo. E é isso. E aí, em 2015, eu recebi o convite para ir para o BTG para iniciar o projeto lá, né? Seria o primeiro passo do BTG Pactual no varejo, digamos assim, porque até então o BTG Pactual é uma instituição que atuava apenas em clientes corporativos, né? Não tinha uma presença muito forte em pessoa física, apenas na parte de wealth management. Então, eu fui para lá em 2015 para a gente começar o projeto. E tô lá desde então. Já são 7 anos essa jornada. Bacana, cara. E construímos aí literalmente do zero e muito bacana a gente estar aí hoje batendo esse papo aqui para contar cara. mais, compartilhar algumas histórias. Bela trajetória de ambos. Posso só falar Claro, um comentário? Você falou que é um bate-papo. É um bate-papo absoluto, sabe cara. Sabe que eu gosto muito que você trouxe? Duas. Uma é que às vezes as pessoas, principalmente quem está começando a carreira, acha que você põe isso como objetivo há 20 anos atrás, né? 10 anos atrás, eu quero estar aqui. E aí deu tudo certo, exatamente como você tinha planejado. E não é assim, né? Você vai aceitando o desafio, você falou, um desafio que eu não tinha noção do que tinha que fazer. Fiquei ansioso, né? Porque o pessoal olha agora a posição que você tá falando, ele já tinha planejado e chegou onde ele queria. Não era isso. Você foi, né? Aceitou o desafio, estava aberto para enfrentar. Esse é um ótimo ponto que você falou, Kai. E foi até esse podcast que eu fiz no final de semana, era sobre carreira. E eu falei justamente sobre isso. Que eu acho que tem 2 opções de você encarar a carreira, né? Você pode ser aquela pessoa que tem um sonho e não olha para o lado, só foca naquele sonho e tenta alcançar aquele sonho. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Ou você pode ser uma pessoa que abraça as oportunidades. Eu sou adepto de abraçar as oportunidades, certo ou errado, né? Não estou falando que talvez se eu tivesse focado no meu sonho, pudesse dar dado certo também, mas talvez não. Meu sonho, quando eu entrei para a mesa de operações, era ser gestor de renda variável. Eu queria ser gestor de fundo de renda variável. Era esse meu sonho. Só que aí surgiu a oportunidade de eu virar gerente da mesa. Falei, legal, estou aqui, vou aceitar essa oportunidade. Dali,
tive a oportunidade para uma outra instituição. Dali me convidaram para ir para a área de marketing. E o negócio foi um caminho foi. totalmente distinto do que eu imaginava para minha carreira. Minha primeira função no Nubank, que eu não era CX, eu fui para People Operations. Era meio ajudar a construir RH. E eu não sabia disso, mas era o que precisava. E você vai lá e faz, né? Agora tem um ponto interessante aí. O People Operations, né, essa noção que provavelmente você teve, hoje deve te ajudar também. Ajuda né? muito, ajuda Porque muito. Sim. É sobre pessoas, né? Exatamente. É. Exatamente. Total. E a outra coisa que trazendo, eu também adoro falar de carreira, desenvolvimento, é o quanto, às vezes, as pessoas enxergam, a liderança, né, o seu chefe, enfim, enxerga em você o potencial e por isso ele te dá um desafio que, eventualmente, você olha, puta, mas eu... Né? Então, eu acho que é um mix de tudo isso, né, cara? Mas é bem legal isso, é bem legal você abraçar as oportunidades que a carreira te traz, né? E estar preparado para elas. Provavelmente você estava, né, cara? Eu acho que ou às vezes você não tá, mas você tem que se jogar e abraçar e se preparar durante, né? Eu acho que esse desafio que eu recebi, acho que, como eu falei, saindo de uma área de mesa de operações para ir para uma área de marketing, eu não estava preparado. Mas eu acho que eu estava preparado no sentido assim, de ter garra para ir buscar. Eu acho que isso que é importante, né? Você tinha o piso e sabia o que correr atrás, na verdade. Exato. Né? Eu acho que é esse o ponto. Você não vai nunca estar preparado, talvez tecnicamente, para aquele desafio. Pode não estar, mas acho que é importante que você tenha a garra para ir correr atrás. E se rodear de pessoas que possam te ajudar a chegar lá. Né? Acho que isso é o mais importante. Super legal, cara. Excelente começo. Julião, me conta aí, você, cara. Eu conheço, obviamente, trabalhamos juntos, mas me conta aí resumidamente tua carreira. É até engraçado um ponto que o Rogério trouxe. A minha, basicamente, eu fiz técnico em telecomunicações. Achei que ia ser uma pessoa técnica do mercado, ia ser engenheiro, etc. Odiei o curso. Falei, vou fazer economia. Mas, para conseguir concluir o curso, precisava fazer o estágio. Adorei o trabalho. Aí voltei, fui fazer engenharia. Fiz engenharia, fui trabalhar com projetos. Aí, no meio do caminho, trabalhando com projetos, um diretor meu, na época, falou, você tem o perfil de vendas. Eu, não, decota, trabalhar com vendas, para com isso. Mas topei o desafio e estou em vendas até hoje. Um pouco disso. Esse cara aí era bom, acertou. Pessoal, falando um pouco do Customer Experience, eu queria trazer para a gente discutir um pouco e levar essa conversa aí para onde a gente quiser. A gente sabe que mídias sociais, elas são uma importante ferramenta hoje do consumidor, do cliente, e as pessoas se comunicam muito, expressam muito a sua opinião sobre as marcas, positiva ou não, e tal. Como que é na empresa de vocês? Como que vocês usam, se é que usam, né? Porque aí são dois negócios diferentes, né? Como que vocês usam essas informações para fazer campanhas para satisfazer o cliente, campanhas para trazer novos clientes? Começa por você, Caio, que eu acho que é mais B2C, né? Tem um volume maior. Como é que é isso lá na 99? Acho que a gente, em geral, como se pensa relação cliente-empresa, são vários canais que a gente tem como se relacionar, né? E acho que a especificidade de redes sociais é que ela é um canal muito exposto e muito pro bem e pro mal, né? Sim, então sim, você tem que tomar muito... É muito importante para nossa construção de marca, né? E a gente lá na 99... A gente tem tanto uma parte de posicionamento de o que eu compartilho com o meu cliente de informações nos canais que eles estão, né? Então, acho que redes sociais ajudam que a gente consegue se posicionar e tentar targetear com um pouco mais de qualidade a comunicação, o tipo de comunicação, o momento da comunicação. Acho que esse é um primeiro. O segundo é que nas próprias redes sociais acontecem debates e discussões. Ali, né? Então, lançamos uma campanha X sobre, sei lá, o aumento do preço Y, do um benefício que a gente deu de combustível, alguma campanha de segurança. Estamos lançando funcionalidades novas que aumentem a segurança. Ali na rede social, você colocou isso, mas você abriu um canal. Sim. O que vai sair de discussão ali, você não tem controle, mas você tem que estar ali para conseguir conversar. Né? Eu sempre falo que para mim redes sociais se você está ali para falar, você também está ali para escutar. Né? Então você tem que se posicionar. E vem de tudo. E vem o que for e você tem que estar ali, né? Porque no fim, assim, as pessoas falam sobre isso. E o terceiro, acho que pilar que a gente usa de redes sociais, isso a gente usa muito e tem aprimorado, é trazer a inteligência que vem das redes sociais. Né? E tem muita informação
que vem de rede social que você consegue absorver. Desde sentimentalização, de temas que estão falando de você, quais canais, quais públicos, e faz com que a gente consiga cada vez mais melhorar o nosso tipo de campanha, o nosso tipo de comunicação, priorização de melhoria de ferramenta, de produto, de processo. Né? Então é usar, a gente fala que a rede social como social listening, né? Que é escutar o cliente com a amplitude que a rede social te dá. Né? E para isso você usa a tecnologia, obviamente. Tem que usar a tecnologia, né? Acho que é uma forma bastante escalável de escutar muito cliente de uma vez só, né? E aí você tem que usar a tecnologia que dá para ir desde o número, forma mais simples, ver menção, canal, esse tipo de coisa, mas cada vez mais a tecnologia tem sido mais sofisticada para ver sentimentalização, para te dar um trigger de uma potencial situação crítica que vai acontecer, mas ainda não aconteceu, você consegue atuar rápido. Porque você começa a analisar as tendências com base no que as pessoas estão postando e comentando da marca. Você pode ver se aquele tema... Porque quando acontece alguma situação, alguém postou algum caso sobre uma corrida. Post sobre corrida tem um monte o tempo inteiro. Mas com redes sociais e com os números, com tecnologia, você consegue falar, será que isso tem potencial de virar uma crise? Ah, entendi. Sim. Ou será que é uma oportunidade que eu tenho de reagir? Aconteceu no Big Brother, teve algumas inserções que a gente colocou. Eu lembro. Quando até confundiram o nome da marca, quando a gente fez a campanha na 99, num dos domingos lá, confundiram o nosso nome com o Correios. E aí a gente já entrou na rede social logo, já pegou aquele momento, o gancho, e já colocou, né? A gente confunde nome, é normal confundir e tal. E aí você já pega tanto para um momento positivo ou até para eventualmente cobrir sua reputação, né? Você usa para retroalimentar a sua estratégia, né? Você retroalimenta esse e insight. ajusta a estratégia rápida, né? No fim. Ele te dá velocidade. E lá no BTG, Rogério, como é que vocês usam dados, mídias? Eu não sei como é que, talvez no business de vocês, não sei o quanto a mídia social é relevante, mas como é que vocês juntam dados, mídia social, CRM, para gerar campanhas, para se aproximar mais dos clientes? Essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente começou o negócio em 2015, como eu falei, né, o BTG Pactual era um banco literalmente institucional. A gente tinha relação com outras instituições financeiras, com clientes que a gente chama de corporate, né, que são empresas geralmente de capital aberto, para operações, seja de crédito, seja fusões e aquisições, etc. E você tinha um único cliente, pessoa física, era um cliente de wealth management, que são famílias realmente muito ricas, digamos assim, e que muito específicos, eram poucos clientes de altíssimo poder aquisitivo. E aí, quando nós começamos a desenhar o business de varejo, uma das primeiras coisas que a gente falou vamos ter que ter rede social. Já foi o primeiro pânico lá dentro, porque peraí, rede social, assim, a chance de dar problema é maior do que dar sucesso, porque qualquer problema que dê pode impactar todo o nosso business que já existe, né? Mas aí rompemos essa inércia. Aí depois o segundo desafio foi, vamos criar agora o canal do YouTube. Não, peraí, canal do YouTube, né, não dá, gente, peraí, como é que a gente vai fazer uns vídeos aqui, eu não sei o que vai ter nesses vídeos e tal. E aos poucos, a gente foi rompendo essas barreiras internas, naturais, né, porque era uma autodefesa muito natural do negócio, de querer proteger o que sustentava o banco até então, né? E aos poucos a gente foi mostrando que era possível ser mais próximo do cliente, ter uma linguagem mais simples e estar cada vez mais conectado com as pessoas que utilizam nossos serviços, sem, de forma alguma, perder a conexão com nossos clientes institucionais. E é isso que a gente vem fazendo nos últimos 7 anos. E de forma prática, né, obviamente o nosso negócio ele tem uma escala muito diferente da 99 Táxi. Né? A gente está falando de clientes investidores, na sua maioria. Quando você olha o Brasil como um todo, pessoas que têm capacidade de investimentos, não é um número, assim, é um número razoavelmente alto, mas em relação à população total, claro. obviamente é diferente da população que pode pegar um táxi na rua, algo nessa linha. Então, o que a gente preza muito é a humanização. Né? Uma coisa que a gente estava até conversando antes de entrar aqui, a gente acredita que o nosso diferencial, seja ele em rede social ou na forma de atender o cliente como um todo, é a humanização. Porque produtos de investimento com as plataformas abertas cada vez mais estão comoditizados. Todas as plataformas basicamente têm acesso ou podem oferecer todos os produtos. Mas a gente acredita muito que o que vai fazer a diferença é a experiência do usuário. Né? Seja a experiência dele na hora de ser atendido, seja a experiência do nosso aplicativo, seja a experiência que ele vai ter um contato conosco nas redes sociais. Então, por exemplo, nosso time de redes sociais, eles têm autonomia e missão de resolver o problema no canal onde ele startou o problema. Porque o que a gente percebe muitas vezes, não é uma crítica, é apenas uma constatação, é que o cliente ele reclama algo na rede social
e a resposta é entre em contato com o nosso 0800 sim. e tudo Esse mais. escalation do canal de atendimento É, acaba. Porque você vai na experiência, na preferência. Se ele já tá falando na rede social, é porque ele quer falar ali. Exato, é claro que a gente tem que respeitar a questão de confidencialidade bancária, a gente não vai abrir uma coisa ali, Sim. Claro. mas o que a gente vai fazer, se ele chamou a gente no Instagram, por exemplo, a gente vai mandar uma DM para ele no Instagram e vai conversar, startar a conversa com ele por lá, porque ele pediu por lá. Então, a gente trabalha muito isso, essa questão da humanização, né, e respostas personalizadas. Não é um copy and paste e liga para o 0800. Então, esse eu acho que é um dos temas que a gente acredita que são um diferencial nosso, tá? E a gente vem conseguindo fazer isso, né? A gente tem parte do time hoje que é terceirizado, mas uma outra grande parte também que é interno, que a gente entende que é importante esse mix, justamente para manter aí, pelo menos um comparativo de qualidade e garantir que todos os canais, independente de onde o cliente esteja entrando em contato, para ele é de forma agnóstica isso, com quem ele fala, mas é importante que a gente mantenha esse nível de comparação para a gente garantir essa humanização. Esse é um ponto, Rogério, interessantíssimo que você trouxe sobre ter uma parte do time interno, uma parte do time terceirizado. A gente enfrenta muito esse dilema, a gente vê muito esse dilema dentro dos nossos clientes hoje, né? Não sei como é na 99, Caio. E eu sinto particularmente uma tendência maior de trazer o atendimento especializado para dentro, né? Por conta da tal da autonomia, né, que você acabou de citar, né? Do agente ou do atendente ou da pessoa que está ali interagindo Acho com o que cliente. até a cultura também, né, Rod? até a Porque cultura. o funcionário interno já tem a cultura de dentro de casa. Sim, no viés de ser especialista, de vestir a camisa. Né? Então, acho que essa especialização dentro de casa traz mais esse conforto também, né? Aí onde que eu quero chegar? Claro, se você puder comentar. Qual que é o viés que você percebe? Existe mesmo esse viés de trazer esse atendimento para dentro? Ou não? Ou talvez uma parte? Ou talvez para fora? Como é que é na tua realidade? Como é que você vê isso? Depois, Caio, se você puder comentar também. Legal. Eu acho que a minha realidade vai ser talvez muito diferente da do mercado, porque o meu movimento é o contrário. Assim, na verdade, eu sempre fui muito reticente a terceirizar. Porque eu entendo que atendimento CX é core business. É core business, né? exatamente. Essa é a minha visão. Na verdade, eu sempre tive essa convicção e quando eu comecei a tocar essa parte mais de atendimento ao cliente, eu lembro que isso em 2011, se eu não me engano mesmo, eu fui fazer uma visita a Zappos. Não sei se vocês conhecem esse case, né? Foi em 2011? Foi. Você Foi lá em teve 2017. 17, legal. É incrível. É incrível. E aí, quando você chega lá, tudo aquilo que você aprende em grandes operações de call center, eles disruptam, assim, em 2 dias ali, eles dizem, assim, a tese deles é que aquilo tudo é uma loucura, né? E basicamente, o que é a Zappos? Né? Para quem não sabe, Isso, é uma boa. empresa né, que começou vendendo calçados, sapatos, né? Até, infelizmente, o fundador faleceu, acho que ano passado, retrasado, né? 2020, acho. Essa pandemia eu tô perdido se é ano passado ou retrasado. Eu sempre me confundo, mas foi há pouco tempo, ele infelizmente faleceu. Mas ele é um cara muito inovador. A empresa, quando eu fui lá, ela já tinha sido comprada pela Amazon. A Amazon é dona da empresa, mas a Amazon mantém a empresa operando 100% independente. Ela tem autonomia para operar 100% independente. É um e-commerce. Começou com sapatos, mas acho que hoje vendem outras coisas. E a tese deles é que eles não vendem sapatos, eles vendem experiências. Né? E o que quer dizer isso? Por exemplo, né, além da empresa, eles criaram um curso de encantamento. Você vai lá, você passa tem um de 2 dias, acho que tem um de 1 semana, pelo menos tinha, né? Eu fiz o de 3 dias, né? De 3 dias, acho que é isso, 2, 3 dias. Que eles te contam um pouquinho de como é que a empresa chegou né, onde está e como é que ela roda. Primeiro, que todos os atendentes são funcionários, tá? Segundo, todo atendente tem autonomia para resolver qualquer problema do início ao fim. Não tem escalamento, vou escalar para uma terceira pessoa ou para uma outra área e tudo mais. 2, não existem métricas de tempo médio de atendimento. Boa. Terceiro, a responsabilidade deles é resolver o problema do cliente, seja lá qual for. O que acontece, por exemplo, é o seguinte: se você comprou um sapato e 2 anos depois você ligou e falou que está machucando seu pé, não tem problema, senhor. Manda, troca o seu sapato. A gente vai trocar. Quer o dinheiro de volta? Não tem problema. O que vai acontecer é o seguinte: se você fizer isso uma vez, está tranquilo. Se você fizer 2, vai ter uma bolinha amarela do seu nome. Na terceira, o seu nome você não pode mais comprar na loja. Então eles tratam todo mundo como pessoas, digamos assim, inocentes, né? Eles consideram que todo cliente é inocente até que se prove ao contrário. E não ao contrário, como a maioria das empresas fazem. Você tem que provar Você tem que provar que, de fato, não tá operando o sistema. Exatamente. Exato. Eles tratam como se, de fato, você fosse correto e que, cara, tá te machucando, não tem problema. Troca, quer outro sapato, não quer o seu dinheiro de volta.
E eles têm vários cases engraçados. Eles contam, por exemplo, que assim, a missão do atendente é resolver o problema do cliente. E aí tem uma brincadeira até que eles contam, né? Pelo menos e a gente faz um teste lá durante o curso, e eu acho que é verdade, que um cliente liga, fala, cara, eu tô aqui em cidade tal, não conheço, eu quero comer uma pizza. Você conhece alguma pizzaria por aqui? O cara arruma uma pizza pro cliente, manda pra casa do cliente. Ó, porque ele não paga, ele manda a cobrar, mas ele manda a pizza pro cliente. Resolveu o problema. Resolveu o problema do cara, né? Enfim, e aí eles disruptam todo esse modelo de atendimento. Então, assim, um dos primeiros contatos de atendimento que eu tive não foi em grandes instituições, onde call center com milhares de pessoas. Eu realmente, assim, eu comecei em empresas que eram menores na época e elas foram escalando. Então, para mim, é ao contrário. Eu sempre acreditei muito no interno, né? E ao longo dos últimos 2 anos que eu venho sendo convencido de terceirizar uma parte. Então, eu acho que eu estou na ponta inversa do que vocês veem no mercado de grandes empresas, né? Porque, obviamente, as grandes empresas, principalmente os incumbentes, estava falando isso lá fora também, eles vêm de uma era onde o cliente não precisava ser o centro das atenções. Né? O cliente ele era algo um problema a ser resolvido. Né? O centro das atenções era o que eles queriam vender para aquele cliente. E eu acho que as startups mudaram isso. Né? Até algumas do sistema financeiro mudaram isso de forma muito brutal nos últimos anos. Mostraram que, ao invés de você botar, a gente estava até falando disso, né? Muita tecnologia, aperte 1 para isso, 2 para aquilo, digite seu CPF. Se você puder ligar um ser humano te atender... É um diferencial. É um diferencial, né? Exatamente. E é o que a gente fala. A gente entende que o diferencial é muito mais a humanização do que a tecnologia por si só. A tecnologia está ali para servir para algo e não para ser implementada, pelo menos na nossa opinião, com a nossa humilde opinião. Não, claro, cada um tem a sua realidade. Na realidade de vocês... Exatamente. Até porque o nosso business permite a gente fazer isso, porque eu falei, não é um business de escala brutal, onde eu consigo ter algo mais humanizado. É claro que em outros business você tem que adaptar aquilo, né, para uma outra realidade. Essa é um pouquinho a minha visão. E lá no sobre esse 99, tema. Caio, como é que vocês estão vendo isso? Né, tem um monte de coisa que ele falou que dá pra explorar que eu achei muito legal. Assim, que tem uma visão igualzinha de parte de conexão com o cliente. No caso das Apos, quando eu fui lá, nessa da ligação de resolver de qualquer forma, aí não tinha o sapato que a mulher pediu na loja, das Apos. A atendente procurou em outras lojas, no competidor, para ver se achava para falar para ela comprar no competidor. Que legal, cara. Ou seja, foco no cliente. Resolve o problema do cliente. É o que ele falou, assim, eu tenho da pizza, tá, mas resolve o problema. Até se for comprar do concorrente. Pô, que empresa indica alguém para comprar do concorrente, mas mais preocupado em focar com o cliente? Experiência, na verdade. Né? Muito. E eu também tenho essa escola, assim, então o meu foi um pouco de convencimento, um pouco de abrindo a cabeça, mas também no começo eu falava, não, é impossível oferecer um bom serviço terceirizando. Essa era a minha primeira premissa. Então, eu estava no Nubank, que foi a primeira vez que eu trabalhei com isso. Falei, não dá para terceirizar, né? Aí cheguei na 99, não dá para terceirizar. Aí começamos a contratar, e crescendo muito rápido, 30 pessoas por semana. Então, no onboarding da empresa, era só o nosso time. A gente era de segunda-feira. Toda segunda de manhã, se chamava Thanks God is Monday. Obrigado, é segunda-feira. Toda segunda, 9h30, a gente fazia o onboarding das pessoas. A reunião era 1 hora. 15 minutos da reunião era o nosso time de CX se apresentando, porque toda semana tinha 30 pessoas. E aí você começa a ter problema, assim, é meio básico, não tinha lugar para sentar. Porque o time é enorme, né? O prédio começou... A gente chegou em 3 meses a 400 pessoas. Para um prédio que era pensado para umas 600, mas já tinha as outras áreas, né? Então, o que eu comecei a aprender ao longo do tempo? Acho que dá para trazer parceiros para isso. Mas acho que tem que fazer isso com responsabilidade. Porque eu vejo que muita empresa, quando ela pensa em terceirizar, ela pensa, vou me livrar do problema. E aí você contrata um vendor, entre aspas aqui, que vai fazer, e você vai cobrar aquela pessoa de fazer o negócio. A gente enxerga lá um pouco diferente. A gente enxerga que o cliente é nosso. Sim. E a gente está trazendo um parceiro para nos ajudar a se conectar com esse cliente com os benefícios que um parceiro pode ter. Escala, conhecimento de mercado, até de gestão de operação. Dependendo do tamanho que vai ficando, é complexo fazer assim. Exige várias competências. Gestão de pessoas, gestão de muita gente, contratação de muita gente, contratação rápida. Né, treinamento em massa de 30, 40, 60 pessoas. Reciclar. Tem todos os processos que você precisa fazer que não é muito trivial. Isso numa empresa como a nossa. E tem outras empresas que até tecnologia, que não é trivial de desenvolver e tal, que esses parceiros podem te aportar. Então, a forma que a gente enxerga lá é, primeiro, tem que fazer isso com cuidado. E de forma estratégica e com responsabilidade de eu estou trazendo um parceiro para me ajudar a me conectar com o cliente. E aí você assume isso, né? Então, desde tipo, cara, lá a gente não pega e contrata o parceiro e fala, faz as coisas. A gente entrega os KPIs. Não. A gente tem gente lá no dia a dia, iniciativa de cultura.
Pô, se quem vai falar com o meu cliente é o analista do meu parceiro, ele tem que estar alinhado com a minha cultura. Isso aí. Então, por mais que ele não é meu contrato, ele tem lá para definir perfil, onboarding, treinamento, iniciativas de cultura, é tudo alinhado com a gente. É como se ele fosse um funcionário nesse aspecto. A gente busca muito alinhamento, principalmente cultural, óbvio, depois tem as de competência que são mais comuns, assim, né? Então, mas no começo eu falava, cara, nunca vou terceirizar. Era até os 400. Aí eu comecei e aí eu fui tentando criar esse frame, assim, que pra mim acho que... Mas é que dessa forma, Caio, acho que o core ainda continua com você. Né? Porque toda essa parte que você está fazendo a gestão, eu quero entregar o mesmo nível de serviço da mesma forma que você faz, na verdade você está escalando com o parceiro. Mas toda a orquestração está na sua mão ainda, né? Você está pegando, puta, eu quero manter todo o viés 9.9 aqui no atendimento. Então eu vou treinar, eu vou fazer o onboarding. Não vou fazer no sentido literal, mas vou continuar organizando essas coisas. Né? Então você está deixando a escala. A gente dá tudo. E também, até hoje, a gente ainda tem casos mais críticos, a gente ainda faz internamente também. Que é o que você tem o segundo nível. A gente tem alguns. E até algum primeiro nível, porque também um dos riscos que até hoje eu sinto um pouco assim, que a gente está tentando desenhar o melhor modelo, é a gente perder a conexão com o cliente. Né, de a gente uma hora... Como a gente... E assim, bem fisicamente, como a gente não escuta o cliente dentro do escritório, ninguém está ali falando diretamente, tem esse risco. Como que a gente tenta cobrir lá na 99? Eu tenho as casas 99. Isso, eu ia pedir para você falar sobre isso. Que são os centros presenciais. Com isso, eu tenho coberto porque a gente está criando rituais das pessoas irem presencialmente encontrar os nossos clientes. E aí, pelo menos, a gente mantém essa conexão. Porque eu acho que começa a ficar perigoso quando todo mundo fica sentado no ar-condicionado e o cliente, quem está falando com o cliente, num outro ambiente totalmente separado. Eu acho que, só fazendo um gancho rápido, naquele ponto que o Caio falou da conexão, né? Eu acho que exatamente, que esse exemplo que você deu, talvez as grandes empresas, os incumbentes, eles tenham, primeiro, terceirizaram tudo há anos atrás. E aí, quando olharam agora e viram os startups fazendo o que estão fazendo, cara, assim, eu tô sem conexão com o meu cliente. Eu me perdi desse negócio. Eu não sei o que está acontecendo na ponta. E aí, por isso que talvez você sinta essa dúvida do cara começar a internalizar. E eu acho que como nós viemos, né, muito mais do desafiante, não de uma cultura de incumbente, para a gente foi o inverso. A gente começa internalizando pelo medo que a gente tem de virar igual um incumbente, né? E aos poucos a gente entende que usar um parceiro pode nos ajudar a ganhar escala também. Sim. Obviamente, acho que o grande desafio é mensurar e dosar isso, né, entre um lado e outro. Legal. Para não perder a conexão. Caio, duas coisas. A tecnologia, a plataforma que vocês usam. Como que vocês fazem? A plataforma, e também depois, no teu caso, Rogério, quando é um terceirizado, a plataforma tecnológica é de vocês ou a plataforma tecnológica é do terceiro? Por que eu estou te perguntando isso? Porque é outra dúvida que a gente vê muito né, no mercado. Então... A avaliação das empresas, puxa, eu vou contratar um terceiro, uma empresa que presta esse tipo de serviço e ele traz a plataforma dele e aí eu não tenho eu não tenho tanto acesso, eu não tenho tanta visibilidade, ou eu contrato uma plataforma minha e ele usa a minha plataforma. Como é que vocês fazem isso lá? Acho que assim, depende muito do viés de cada empresa, né? Vou te falar do nosso caso, mas é porque desenvolver tecnologia, primeiro que custa... Não é muito trivial e demora tempo, né? Para você fazer algo razoável. Claro. Então, no nosso caso, eu brinco e falo assim, quanto mais eu tenho pessoas num parceiro, mais robusta eu tento investir na minha tecnologia. Né? Porque, no fim, você pode investir... A tecnologia, ela pode te dar conta... Ela te dá, né? Mais visibilidade de como está a sua interação com o cliente, ela te dá os números, te dá a qualidade, eficiência e tudo mais. Então, o nosso modelo é de cada vez mais... para os processos, para as principais tecnologias, a gente provê para o parceiro. E eles usam a nossa ferramenta. Isso por um motivo de buscar ter o nosso nível de serviço, né, bem controlado. Né? Então, com isso, eu consigo comparar parceiros, consigo fazer toda a gestão. E eu estou falando assim, a gente tem uma operação de mais de 5 mil pessoas em alguns, acho que são 20 sites, mais ou menos, no mundo inteiro. Então, você começa a ter uma escala que é importante você conseguir comparar e falar uma linguagem única. É o mesmo idioma. Senão, você vai lá num lugar, ele mede de um jeito. Aí você fala, não, mas essa mesma métrica no outro lugar, a metodologia é outra, porque a ferramenta era outra Como e ele você mede de outra compara? forma. Fica muito difícil. Então, você tem que, para escalar com qualidade,
acho que ter e desenvolver a tecnologia. Quando eu digo desenvolver a tecnologia, não é que você precisa fazer em casa tudo, né? É você A tecnologia sua, né? Você pode trazer parceiros, como a gente usa a Genesis no nosso caso, e também uma parte das ferramentas a gente faz in-house lá, mas eu fazer in-house, eu trazer um parceiro, aí também é muito estratégico de cada empresa. Agora, né? em relação à cultura, né? E aí para vocês dois, você ainda tem a questão da cultura multipaís, né? Então, eu imagino que o atendimento ao cliente no Brasil seja um pouco diferente do atendimento ao cliente no Egito, um pouco diferente do atendimento ao cliente na China. Como é que vocês lidam com isso e como é que vocês conseguem medir isso? Porque eu tô chutando, tá, cara? Eu não sei mesmo. É uma pergunta super honesta aqui, sincera. Eu imagino que o consumidor na China tenha um tipo de desejo, o consumidor no Brasil tenha outro desejo. Né? Tem várias Como é que você faz isso, cara? Não, tem várias. Assim, um exemplo, vai. Canais de preferência. Pô, o país dos que a gente tem operação que mais gosta de falar em telefone é o México, por exemplo. Uhum. Aí você vai pôr uma meta de canais digitais. Você não pode pôr a mesma de um país que, sei lá, tipo, você pega uma Colômbia, um Chile, que pelo menos nos nossos estudos é os que gostam mais dos canais digitais. Não, vou colocar, vamos só lançar canal digital para o México. Você vai provavelmente não satisfazer aquela população local, né? Quando você vai comparar tempo de atendimento, pô, tem idioma que é mais rápido, porque o idioma é mais rápido. Você usa menos palavras para falar a mesma coisa. Como que você vai comparar um com o outro, né? Boa. Eu nunca tinha pensado nisso. Tem umas boa. coisas... Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta criar critérios para tomadas de decisão e usar benchmark cross-países como direcionamento de buscar melhores práticas. Mas não como falar, cara, tem que estar todo mundo igual nesse sentido. Tipo, a gente tem problema de regulamentação que acontece no México que não tem no Brasil, ou vice-versa. Então não dá para eu falar que esse problema eu tenho que diminuir, não pode existir no México. Porque quando eu comparo na minha árvore de problemas, essa é muito alta no México. Pô, mas é uma característica local. Como que a gente tenta endereçar isso, né? Primeiro, montando times locais mesmo. E fazer um time lean local, né? Mas que conheça a realidade do consumidor local. E com autonomia para fazer os ajustes. Para tomar essas decisões. Para tomar a decisão de canal, tem que ser o time local que toma a decisão. E o que eu faço mais centralizado? Essa infraestrutura. Então eu vou lá e te dou um portfólio de canais que você pode usar. Mas você tá lá na República Dominicana... Você fala, cara, dado que eu vi de research, que eu conheço do meu usuário, de feedback e tal, são esses 2 canais que eu vou utilizar. Entendi. Então você tenta criar globalmente capability, infraestrutura, tecnologia, melhores práticas. E aí você vai fazendo os ajustes locais. Aí você vai fazendo o ajuste, respeitando a autonomia para os times locais. E, cara, assim, a gente como liderança tem que estar com a mente aberta, assim, sabe? Porque a gente vem com um monte de coisa. Mas isso funcionou no Brasil. Isso funciona na China. Isso aqui. Isso cara, que eu ia perguntar, assim, como você faz para mensurar? Beleza, deu certo na República Dominicana. Então eu vou usar essa mesma estratégia no México, ou ter esse leque de opções para o México. Como você faz essa pesquisa interna? É de resultado já? É no mercado? A gente... Depende do tema, assim, né? Mas a gente fala, pô, deu certo isso aqui no Brasil. Aí o que eu faço, eu levo pra pessoa do outro país e falo, cara, o que você acha? Vamos testar? E aí vai no teste e vai na hipótese e vai experimentando mesmo, né? Então acho que tem que estar muito, muito aberto, assim, de serviço. Coisa básica, assim, né? O nosso sistema, quando a gente lançou no Egito, não funcionava bem escrever do outro lado, né? Da direita para esquerda. Então, a gente ia lá, cobrava eles e falava, Caio, mas a gente não tem capacidade de fazer isso. Puta, aí a gente tinha um chat online. A gente teve que refazer todo o chat online. Para se adaptar assim, à cultura local, né? É muita coisa. Isso é muito legal, cara. E que são coisas que você vai pegar só mesmo no dia 2, né? Quando começa... E como líder, você também tem que ir lá, né? Uma outra coisa legal também, quando você tem possibilidade, é ir no local. É uma experiência de vida pessoal e profissional também para escutar do time local quais são as necessidades. Vocês ainda dirigem táxi de vez em quando? A gente dirige, cara. A gente dirige o POP, né? Agora na pandemia a gente parou, porque por causa de política nossa, a gente estava todo mundo em casa, né? Mas a gente continua dirigindo. Eu me lembro um executivo de vocês que é amigo meu, que ele de vez em quando pegava o táxi para dirigir para fazer... Pra sentir o clima nas nas ruas. E ele passava o dia dirigindo, pegando o cliente normalmente, e ele postava nas redes sociais. Eu achava um barato. Eu falava, cara, é exatamente isso, né? Tem que estar lá na... Porque o passageiro é mais fácil, né? Porque a gente é passageiro com mais frequência.
Agora, O motorista é mais difícil. mais difícil. Então, como que você vive a realidade? O dia a dia do cara. É, e a gente tem muito aí esse negócio de, vou tomar a decisão com base no que eu acho, né? Sim. E a gente... Isso ajuda, assim... O que ajuda muito pra gente é a gente olha os dados, né? É o principal guia. Mas quando você experimenta, a sua intuição melhora, né? Das hipóteses que você vai tentar criar. A adesão sempre é muito guiada nos dados lá que a gente tenta tomar, mas o nível de intuição, quando você experimenta, coloca o sapato do cliente, né, que a gente fala, ajuda muito, assim, você cria a hipótese mais assertiva, né? Rogério, agora trazer um pouco um outro assunto que também é super, super relevante e que a gente escuta muito ainda no mercado até para fazer contextualizar. Até pouco tempo atrás, e eu trabalho no mercado de Customer Experience desde 2010, 2011, quando se chamava CRM, depois virou Customer Experience. E era muito comum naquela época, e até recentemente, investimentos nessa área serem vistos como custo, né? Então, eram linhas, né, que estavam ali que muitas empresas falavam, pô, como é que eu diminuo esse custo, né? Nessa linha, como é que isso é visto dentro do BTG? Qual a tua opinião em relação aos investimentos em Customer Experience? Isso retorna investimento? Isso realmente, para quem está escutando a gente pensando em implementar ou está no meio de uma implementação, ou enfim, investir em cliente retorna para a empresa? Eu acho que essa é uma dúvida que foi respondida nos últimos 5 anos só. Eu acho que até então a verdade absoluta, pelo menos que se acreditava, era que não retorna. Porque se achassem diferente, tinham feito diferente no passado. Eu acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência, seja ou com banco ou com alguma empresa de telefonia, que você ficou horas esperando, né, ou foi mal atendido. Eu mesmo tive um exemplo agora há pouco tempo. Eu sou cliente de uma operadora de telefonia, tem um aplicativo lá. Aí um dia eu fui lá ver alguma coisa da minha conta, eu vi que tinha uma outra linha, que não era minha. Uma outra linha de celular lá. Dentro da sua conta? Dentro da minha conta, né? Porque no aplicativo da linha, do aplicativo da coisa, você aperta o botão, você pode trocar de linhas. Aí eu tinha a minha linha telefônica e tinha a internet da minha casa, tava lá no aplicativo. Aí eu vi que apareceu um outro celular lá, eu falei, gente, o que é isso? Aí eu vi aí apareceu um e-mail que não era o meu também, que estava linkado, porque cada conta tem um e-mail linkado, né? Eu liguei. Aí, assim, eu fui extremamente mal atendido, né? Eu falei, cara, assim, tem uma linha que não é minha. Ah, não, então, deve ser uma fraude. Eu falei, mas como é que é uma fraude? A pessoa tem, você tem a cópia do meu RG, a pessoa tem meu RG. Ah, não, é um pré-pago. O pré-pago não precisa de RG, não precisa de nada. É só a pessoa falar do CPF. Eu falei, mas CPF é um dado hoje literalmente público, né? Assim, qualquer um sabe o CPF de qualquer um, pode pegar a linha com o meu nome, então é isso? É isso, senhor. Assim, resumindo, assim, atendimento de péssimo a pior, assim, literalmente mal educado. Falou que ia abrir um chamado para resolver e não resolveu. Depois de 2 semanas continuava lá a linha. Aí eu tive que ligar na ouvidoria. A ouvidoria sempre resolve, né? Uma coisa que funciona nos incumbentes é a ouvidoria, né? Não tem jeito, cara. Se os caras pegassem a estratégia de ouvidoria e botassem no primeiro nível, tava tudo resolvido, entendeu? E eu acho que as startups, os desafiantes fizeram isso. Eles pegaram a estratégia de ouvidoria e botaram no primeiro nível. E aí resolveu-se tudo. Porque a ouvidoria resolve tudo. Uma outra vez eu tive um outro problema com uma empresa de telefonia. Eu era mais novo, fui alugar um apartamento. Senhor, não posso alugar, porque infelizmente está com o nome do Serasa. Eu falei, mas no Serasa, estranho, mas você pode me dizer de onde é? Porque eu não estou nem sabendo. Ah, senhor, não posso, confidencialidade. Aí na época eu assinei aquele serviço do Serasa que passa. Aí eu vi que uma operadora de telefonia, por coincidência, essa mesma que me botou de novo. Cujo não sou mais cliente. Não, pior que eu sou. Pior que não era sua? Não, então na época eu não era cliente, hoje em dia eu sou, mas enfim, por outros motivos. E aí tinham feito uma linha, né, com o meu nome. E não pago. Uma dívida de R$150. Eu quase perdi o apartamento que eu queria alugar, que estava tudo certo. Poxa, perfeito. Por causa de R$150, uma dívida de R$150. Enfim, liguei para a ouvidoria direto, porque eu não conseguia nem falar com o primeiro nível, porque pedia para eu digitar meu CPF e dizer que eu não tinha conta. Então, assim, eu liguei direto para a ouvidoria. Resolveu. Até que essa resolveram rapidinho e tal, pediram mil desculpas e resolveram. Enfim, eu acho que, de fato, essa grande dúvida sempre existiu, né, do quanto isso agrega. E eu acho que, assim, as startups dos últimos 5 a 10 anos, elas fizeram isso mudar, você querendo ou não querendo, se você for um incumbente. Você foi obrigado a mudar. Você pode perguntar a qualquer incumbente se ele acha que vale a pena. Ele não importa se ele acha ou não. Ele está perdendo o cliente para as startups, entendeu?
É isso que está acontecendo em todos os mercados, seja qualquer mercado que tenha um competidor que esteja inovando. Por quê? Todo mundo percebeu que a maior dor é você não ter foco no cliente. Né? É você ter contratos complexos, né? Usabilidades complexas, juridiquês. O cliente, a maior Linhas parte, pequenas. linhas pequenas. As pessoas não têm paciência para isso. As pessoas não entendem isso. Então, acho que assim, ter uma relação clara, objetiva, hoje em dia está acima de se vale a pena ou não vale. Você tem que ter para sobreviver. Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Segundo ponto, a gente enxerga muito, como eu falei, o nosso business especificamente, ele é um business que o investimento ele acaba sendo uma commodity como produto. Né? A gente entende que o diferencial é a forma de atender. E CX passa por CX, passa por UX, passa por todos os pontos de contato do cliente. Então, assim, a gente entende que um cliente satisfeito vai nos indicar para mais 2, 3 pessoas. Então, a gente, obviamente, você tem que ter um custo, né, relativo ao seu business. Se você tem um business de baixa margem, você vai ter que ter um custo um pouco mais diluído. Você também não pode fazer mágica, né? A gente também tem que entender que assim, os juros agora estão subindo. As próprias startups também, assim, que escalaram demais seus negócios nos últimos anos, vão ter que mudar um pouco essa lógica, porque com os juros subindo no mundo inteiro, o capital vai ficar mais escasso, Claro, como um todo. Né? Então você vai ter que fazer seu business ficar rentável ou minimamente apontar para uma rentabilidade. Né? Você não vai poder mais ter aquele business que ele aponta, eu estou apontando para o penhasco, mas um dia eu vou resolver isso. Longuíssimo prazo, né? Exatamente. Você, você vai ter que apontar para uma menos. estabilidade ou um pouquinho para cima para mostrar que você consegue fazer. Mas dito isso, você vai ter que gastar o que for possível com o CX. Essa é a minha opinião. E eu acho que isso veio para ficar. Acho que o consumidor ele ficou mais exigente. O consumidor exige mais de todas as empresas. Isso na parte de CX. E na parte de usabilidade, ele vai sempre te comparar com as Big Techs. Não tem jeito. Você vai ter que investir também em usabilidade. Você, antigamente, uma empresa de companhia, uma telecom, ela não precisava nem ter aplicativo. Eu tinha aplicativos que não faziam nada. Não faziam nada. Hoje em Até dia, pouco tempo atrás. tem que ter. Assim, ainda são péssimos, mas melhoraram muito já, porque o cliente exige, o cliente usa o Instagram, ele usa o WhatsApp e ele quer que a sua usabilidade seja naquele mesmo nível. É claro que é um desafio, né? As Big Techs têm muito capital, não só capital, know-how para fazer isso acontecer, mas até, imagina, no 99 também o cliente deve ser exigir muito essa que a usabilidade seja top-notch, né? Senão ele não quer mais. Ele migra. Exato. Hoje tem muita opção, né? Acho que esse foi um dos pontos. Quando você fala, eu gosto dessa abordagem de o CX. O primeiro é sobrevivência hoje em dia. E acho que é sobrevivência porque a gente não tinha opção antes, né? Sim. Exato. Então, eu até você tinha mais dificuldade de calcular retorno no investimento, porque se oferecia uma experiência boa ou uma experiência ruim, o engajamento do cliente não mudava muito, porque não tinha opção. Não tinha opção. É isso. Então, ele falava, não vai sair do Banco X, porque não tinha opção. São todos parecidos, né? Só um parênteses, a barreira que eu mais gosto é contrato de fidelização. Essa que eu mais gosto. Você vai ser fiel, você vai me adorar, mas assina o contrato pelo menos 12 meses. Mas enfim, aí então não tinha opção. Agora com opção, como ele falou, eu concordo totalmente, sim. Já começou a sentir na veia. E acho que só um ponto adicional, eu também acho que tem o negócio de entender o tamanho do negócio para ver o que dá para investir. Mas tem um ponto que acho que para muitas empresas, os pontos de contato estão cada vez mais digital. Então acho que fazer a conta das iniciativas e ver o retorno de cada tipo de iniciativa está um pouco mais viável também. Antigamente, quando era tudo pouco digital, é muito difícil dissociar fatores, né? Hoje em dia, com vários pontos de contato digital, você consegue com mais facilidade fazer teste AB, né? Você fala, putz, vou testar, vamos supor, um dos pontos da experiência é o atendimento. Vou testar esse modelo de atendimento na cidade A, esse modelo na cidade B. Você consegue ver ganho de engajamento ou não, e você consegue até fazer a conta nessa evolução. Então, acho que com muitos dados, né, e com a digitalização dos pontos de contato, facilita para fazer o retorno o cálculo de retorno do investimento. Pegando um gancho essa parte de canais, né, digitais, né, a gente também tem que ter clareza do seguinte: a maior parte dos clientes não querem ligar para lugar nenhum, não querem falar com ninguém também, eles querem se resolver. Resolver ali no aplicativo, resolver... Exato, isso é a maior parte das pessoas. Claro que vai ter um ou outro que gosta de bater papo, tudo bem, mas 99%, chutando aqui uma métrica, quer se auto-resolver, ou não quer que tenha problema, né? Não quer nem que tenha problema. Se tiver, que ele resolva, né? Não quer ter nenhum Exatamente. engajamento, Tipo mas assim, se tiver que seja aquela simples. linha ali que estava errada, por exemplo, no aplicativo, eu queria poder apertar um botão, falar que não é minha e pronto, alguém resolver. Pronto, só que eu não queria falar com a pessoa, não precisava nem ser mal educado comigo, só me dar o botão ali. Enfim, mas não tinha o botão. Então, o que eu acho? Eu acho que quando você não dá a opção para o cliente se autoatender, e você exige que ele entre em contato com você, seja por chat, e-mail, telefone, whatever, você tem que ter respeito àquela pessoa.
Você não criou uma experiência que ela consiga se autoatender. Você está obrigando ela a entrar em contato com você. Ela não quer, né? Você vai ficar botando ela para ficar ali num looping ali infinito, né? Para mim é por aí, entendeu? Quer que eu falo disso? Eu falo assim, ó, pensa que a pessoa vai gastar pelo menos uns 5 minutos, né? Aqueles 5 minutos, ela poderia estar brincando com os filhos, ela poderia estar cozinhando, aproveitando a vida, mas você fez ela ter que te ligar. Te ligar. Cara, entende que, assim, você já tem que pedir desculpa. Então, exatamente. tem que Então fazer. atenda direito. Você já começa errado. Eu costumo dizer nessa questão de ROI, eu falo sempre essa frase, né? O cliente pode fazer a sua empresa crescer ou desaparecer. Eu acho que é essa ficha que, como o Rogério falou, né? De alguns anos para cá, felizmente vem caindo, né? Felizmente a gente percebe que é comprovado o retorno de investimento em clientes, né? E para a gente abordar aqui um último tema, né? Eu queria falar um pouco sobre personalização, porque é um outro tema que caminha junto com Customer Experience, né? Que é a questão de você, do cliente, se sentir o único cliente daquela marca, né? Se sentir aquela pessoa ou aquele cliente que, pô, parece que só tenho eu como cliente. Como é que vocês abordam isso dentro das empresas de vocês? Que estratégia vocês usam? Para que caminho vocês estão seguindo? Isso é uma coisa importante. Eu sei que eu botei muita pergunta dentro de uma pergunta, mas é para dar aí bastante espaço para vocês poderem responder. Como é que é para você lá, Caio? Eu pensei que essa ia perguntar para ele. Né? Só dá uma pensada. Qual que eu respondo primeiro, né? Cara, acho que assim, ó, primeira coisa, né? Acho que alguns pontos. Primeiro, acho que personalização é uma tendência, e acho que é uma tendência relevante que vai seguir, assim, né? Porque, no fim, você... Quando você quer melhorar a experiência do cliente, a gente fala que tem a pirâmide de Maslow, né? Você quer resolver de forma mais conveniente e gerando, eventualmente, conexões. Para você fazer isso, você tratando cada cliente como único, né, você consegue, eventualmente, dependendo da situação, resolver, entendendo qual que é a forma mais conveniente para aquele cliente, porque conveniência depende de cada pessoa. Claro. Né? E a conexão, você só cria no 1 a 1. Sim. Você não cria conexão entre pessoas, um com muitos. Você só cria conexão, de fato, com um monte de gente, né? Não com um grupo, né? Então, para isso, e cada vez mais acho que todo mundo entende que a conexão marca-cliente, ela é fundamental para você ter esse engajamento e tudo, né? Então, acho que personalização é uma tendência. Mas é mais fácil falar do que fazer, eu acho. Então, você vai ter que tentar usar abordagens para isso, né? A primeira, acho que a base é dados, é conhecer quem são seus clientes e tentar cada vez mais conhecer mais dos clientes nos pontos de contato que você vai tendo na jornada. Tanto pontos de... A gente, como é jornada digital, a gente consegue ter um certo quantidade de dados de comportamento relevante, e tudo mais. Então, por exemplo, um exemplo de personalização que a gente faz. Eu chego no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, já me indica qual o potencial lugar que eu vou. Porque aí já é mais fácil de eu escolher. Eu não preciso, toda vez, né, escrever do zero o endereço que eu vou. A gente já consegue, com os dados, sabe? Pô, Caio, sempre quando chega em São Paulo, vai para esses 2 endereços? É um dos dois que ele deve optar hoje também. E 80% tá certo. Porque geralmente eu pro escritório... Funciona bem, funciona bem. É isso que eu ia falar. Funciona bem. Eu uso bastante. Mas, então só não funciona pra escola da minha filha, hein? Depois eu vou te mandar um WhatsApp pra você ver como funciona. É impressionante, cara. Acerta tudo. De manhã eu tenho que levar minha filha na escola, não tá lá no endereço dela. Tem algum bug aí na escola da minha filha. Pode ser mesmo. O endereço da escola dela. Mas funciona bem, o resto funciona bem. Mas enfim, então esse é um negócio de conhecer mais o cliente, né? Então você precisa ter dados e entender o dado. O segundo é tecnologia para isso, né? Então, pô, é muita tecnologia que a gente usa como plataforma. Parece simples, mas não é tão simples. O Rod foi 2 vezes para lá. Se foi 2 vezes, então Vai é sempre para lá. Não é um if else, A gente usa mais né? tecnologia porque a gente considera vários fatores. Comportamento, horário... A gente considera vários fatores para conseguir endereçar. Então, tem um poder de tecnologia, de processamento de dados importante. Isso para te ajudar a recomendar coisas, pode ser produto, pode ser, no nosso caso, rota, no nosso caso de food, pratos, que pode ser que você tenha mais interesse, sempre com o objetivo de facilitar, resolver seu problema, quero ir do ponto A ao ponto B, com conveniência, só com um clique, em vez de ter que digitar toda vez todo o meu endereço, né? Então, esse acho que é o básico.
que a gente trabalha bastante usando a tecnologia. E tem o último pedaço da personalização, que é quando entra a conexão entre pessoas. Né? E aí, por exemplo, a gente tem muitas das coisas a conexão com os motoristas nossos. Né? E a gente tem vários canais e projetos que a gente tenta conectar um a um com os motoristas. Então a gente tem a comunidade dos motoristas, onde a gente se conecta um a um, que aí é a parte mais humanizada. Né? Então a gente tenta se alavancar tanto de tecnologia para conhecer o cliente e facilitar a vida dele naquela necessidade, mas também, quando tem a parte de conexão emocional, a gente também tenta tratar as pessoas, tanto no atendimento, né, tirando aquele script engessado, ou criando programas que a gente se conecte mais com cada tipo de motorista. Assim. E lá no BTG, como é que vocês fazem, Rogério? Eu acho que todos esses pontos aí, né, de tentar usar geolocalização, acho que é uma coisa, por exemplo, se a pessoa tem um cartão de crédito nosso, ela viajou, não fez o aviso viagem, a gente vê que ela está fora do Brasil, a gente lembra ela, olha, você não ativou o seu aviso viagem. Tem todas essas coisas que eu acho que já foi bem colocado. Mas eu queria dar um outro exemplo também, até pegando o gancho das Apos novamente que a gente falou, que eu acho que é o encantamento. Né? Às vezes o encantamento é uma forma muito importante de você se conectar a marca com aquela pessoa. Né? Eu vou dar um exemplo das Apos, um exemplo que eu vi lá, que eles falam bastante e que a gente implementa isso. As Apos tem um caso, não sei se eles te contaram esse, que foi o seguinte, na época, eles vendem não só sapatos, eles vendem outras coisas, vendiam pelo menos, e mandaram um Xbox, eu acho, para um endereço, nos Estados Unidos tem aquele negócio military address, né? Você vai despachado, né, para um Iraque da vida, e você tem um endereço militar que fica nos Estados Unidos, que as empresas mandam para lá e depois exatamente, o exército leva lá, né, pro soldado. E aí foi enviado para um soldado americano um Xbox. Chegou lá, um Xbox para ele, não sei o que, das Apos. Aí, você viu esse caso? Não, esse caso não contaram. Aí ele ligou, ele viu, cara, não tinha comprado nada disso, chegou no nome errado. Chegou pro military address dele, mas não tava nem no nome dele. Porque era military address, não tem nome, né? Tipo um P.O. Box, né? É uma caixa postal. Aí ele ligou e falou, olha, chegou aqui para mim um Xbox, mas eu não comprei, não sei o quê. E ligou para aqueles atendentes que resolvem tudo. Aí o cara, não, entendi. Deixa eu ver o que a gente vai fazer e te retorno. Aí ele foi checar, pô, pra retornar aquilo custa ia ser absurdo. Né? Não sei o quê. Aí ele ligou, no mesmo dia, não, olha só, fulano, poxa, pode ficar com o Xbox pra você de presente, foi um erro nosso, não tem problema nenhum. Aí o cara falou, poxa, mas eu não tenho nem o que fazer com esse negócio aqui, cara, não tenho jogo, não tenho nada, tipo assim, até tem televisão aqui, mas não tem jogo nenhum e tal. Tá bom, deixa eu ver o que a gente faz. Aí fez uma vaquinha no escritório dos funcionários, compraram 50 jogos pro cara, mandaram, empacotaram, mandaram pro military address do cara expresso, ligaram pra ele, ó, a gente tá te mandando aí então alguns jogos pra vocês se divertirem aí, vocês estão defendendo o nosso país, não sei o quê. Eles têm essa coisa muito... De resolver. Do patriotismo, né? Do patriotismo e eles tiveram o ownership de resolver. Né? Aí a gente falou, mas poxa, cara, aí a gente perguntou, né? Eles deram esse exemplo no curso, mas cara, como é que esse cara tem esse tipo de engajamento? Aí eles falaram, gente, assim, nada é mágico, ninguém aqui, o cara não tem esse engajamento só porque ele é bonzinho, só porque ele é patriota. Eles têm metas de encantamento. E, obviamente, o encantamento tem a meta quantitativa, que eles têm que fazer, né? E qualitativa, porque saber se o encantamento foi feito... Não é só o cara sair mandando presente para todo mundo, assim, aleatório, entendeu? Tem uma área que valida se aquele encantamento foi feito conectado com alguma situação específica, entendeu? E a gente implementou isso. Fatalmente, os caras Exato. bateram, né? Não, essa foi bacana pra caramba, porque, poxa, o cara falou que não tinha jogo, não sei o quê, mandaram jogos pro cara. Puta história legal. E aí a gente montou lá, e a gente demorou para acertar o modelo, né? Aonde cada atendente nosso, seja de CX ou até assessores de investimento, eles têm uma verba mensal de encantamento. E aí, só que a gente sabe que executar o encantamento é trabalhoso. Porque às vezes você percebeu uma oportunidade, né? Você quer fazer um encantamento, só que você está ali na correria, você não tem como parar para comprar um produto, não sei o quê. Então a gente montou uma unidade de encantamento. Então você, que é um atendente nosso, você tem uma meta de encantar, essa meta tem que ser contextualizada, então tem uma auditoria, né? O cliente passou por um problema e tal. Isso, e aí você tem uma verba mensal para gastar com isso. Você escolhe um caso mais bacana que você teve no mês para fazer. E você tem uma área de encantamento que executa para você. Então a gente criou, depois de alguns meses tentando acertar o modelo. Primeiro, não, você faz tudo. Aí não tinha como. O cara queria fazer, tinha ideia, mas não conseguia comprar, embalar o produto, comprar com cartão, aí pedir reembolso. Virava uma novela. Aí a gente fez isso, a gente criou. Então o cara tem a meta, a pessoa tem a meta, legal isso, e a outra área executa, e essa própria área que executa, ela audita, ela checa se aquele pedido faz sentido. Né? Poxa, ele está pedindo para eu mandar, sei lá, um porta-passaporte para esse cliente. Por quê?
ela pergunta por quê, você tem que explicar o porquê, ela entende o porquê, valida que aquilo faz sentido, e aí... Contexto, por que ela tá mandando. Exato. Tal. A ideia vem de você, Nossa, mas muito eu que legal, executo cara. para você, entendeu? Aí tem uma área de execução. E tá funcionando muito bem, e tem uns casos super bacanas. Tem até um caso do passaporte que foi esse, um cliente que teve um problema no acesso à conta, ele precisava fazer uma transferência, ele ia viajar, não sei o que, a gente mandou para ele um porta-passaporte do BTG Expresso para casa dele, no dia da viagem dele, ele ficou, super encantado. Dá para fazer várias coisas bacanas, e é isso. A gente, acho que o desafio, às vezes, é criar um modelo que faça o negócio acontecer, entendeu? Não, isso, imagina, às vezes, esse do militar, obviamente, é uma outra realidade nos Estados Unidos, quanto custa um Xbox lá, quanto custa um jogo, é uma outra realidade. Mas, cara, você ganha o cliente para sempre. Porque não é o valor, né, do que você está mandando, e sim o momento que você está mandando, o quanto aquilo é útil para ele, o quanto ele se sente... especial, né? Exato. No fim você conectou com o mesmo ponto, né? Que é a personalização isso. e o cliente se sentir único. Ela pode ser tecnológica, claro, mas ela, às vezes esse detalhe humano faz diferença. E essa questão do militar, eles dão um exemplo que depois aquele batalhão começou a comprar um monte de coisa nas Apos, porque todo mundo ficava jogando Xbox no quarto do cara, entendeu? Aí, quem te deu isso? As Apos, que Apos é essa? Empresa de sapato, você vai comprar. Também. Exato. Imagina para quantas pessoas eles contaram essa história, cara. Exato, virou um case, entendeu? Isso aí que eu acho legal, quando você faz isso, mais do que só pro cliente, você, por exemplo, colocando isso daí, vira cultura dentro do time. É uma mensagem muito forte, porque todo atendimento, provavelmente no seu time com esse processo, eles vão ficar assim... Será que eu tô com a oportunidade de encantar aqui? Eles Será sempre que estão essa é a minha oportunidade do mês? Eles Vira estão no cultura. Toda hora, vou tentar encantar, E 99% dos casos, não vai encantar com a coisa surpreendente, mas vai estar com a direção, mindset, com o mindset né? de... Cara, Muito legal. a conversa vai ser boa. Muito legal. Vai conversar. Bom, senhores, eu sempre termino essas conversas com aquele gostinho de quero mais, porque putz, é muita coisa legal para falar, mas a gente precisa encerrar. Eu quero, então, agradecer, Caio. Muitíssimo obrigado por você ter vindo. Rogério, você também. Eu sei que a vida de vocês não é fácil, então vocês dedicarem alguns momentos de vocês aqui para nós é super relevante. Muito obrigado por vocês terem vindo. Júlio, você também. Sei que a sua vida não anda fácil. Eu sei bem. Então, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Caio. Obrigado, Rogério. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigado e parabéns, cara. Assim, e dá pra gente essa oportunidade de compartilhar essas coisas, né? Legal, cara. Legal sempre que quiser compartilhar, liga pra gente, que a gente tem sempre aqui espaço aberto. Obrigado. Bacana. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado. Mais um episódio. Eu sempre falo isso, né? Não sei quanto a vocês, mas todo episódio a gente aprende, a gente troca informações, a gente tem acesso a cases, ideias, né? Cada ideia bacana que a gente escuta da realidade de cada uma das empresas. Então, como eu falei no começo do episódio, ajuda a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas possível. Fiquem bem e até o próximo episódio.